Minha querida irmã, o que vou compartilhar contigo agora vai fazer seu coração acelerar e suas mãos tremerem. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, exatamente às 0000, momentos antes de partir para os braços do Senhor, Padre Pio de Pietrelcina recebeu uma visão que gelou o sangue de todos que estavam presentes. Suas últimas palavras não foram de despedida, mas sim um aviso desesperado para toda a humanidade. O santo capuchinho, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos ainda sangrando pelos estigmas divinos, sussurrou profecias que hoje, mais de 50 anos depois, estão se cumprindo diante dos nossos olhos de forma assustadora. O mundo está em pânico, as autoridades tentam esconder a verdade, mas nós que temos fé, sabemos que Deus sempre avisa seus filhos através de seus servos mais fiéis. As lágrimas que hoje derramamos são as mesmas que Padre Pio derramou naquela madrugada terrível, quando viu o que estava por vir. A enfermeira que cuidava do santo naquela noite contou anos depois, em segredo, que nunca tinha visto Padre Pio tão aflito e desesperado. Ele repetia sem parar que via o mundo em chamas, famílias destruídas, crianças chorando nas ruas e uma escuridão espiritual tomando conta dos corações humanos. Suas palavras ecoam hoje com uma precisão que arrepia a alma. Quantas vezes não acordamos de madrugada com aquele aperto no peito, sentindo que algo terrível está acontecendo? Quantas noites não passamos em claro, preocupadas com nossos filhos, netos, com o futuro da nossa família? Padre Pio viu tudo isso há mais de meio século, e seu coração de pai espiritual sangrava pela humanidade que tanto amava. As profecias que ele deixou não são para nos assustar, mas para nos preparar e nos fortalecer na fé que salva e transforma. O que mais impressiona é que Padre Pio sempre foi um homem de poucos medos, que enfrentou o demônio face a face, que suportou dores físicas inimagináveis por amor a Cristo. Mas naquela noite de setembro, ele tremia como uma criança assustada. Os frades que estavam no convento contam que ouviram gemidos e súplicas vindas do quarto do santo durante toda a madrugada. Era como se ele estivesse intercedendo desesperadamente por cada um de nós, pedindo a Deus misericórdia para os tempos difíceis que viriam. Hoje, sabemos que aqueles gemidos eram pelos momentos que estamos vivendo agora. Cada lágrima que ele derramou foi por você, minha querida, por sua família, por seus filhos que talvez tenham se afastado da fé. Padre Pio sabia que chegariam dias em que precisaríamos mais do que nunca da proteção divina. A profecia mais chocante que Padre Pio revelou naquela madrugada foi sobre uma grande tribulação que começaria quando as pessoas parassem de rezar em família. Ele viu lares silenciosos, onde a oração foi substituída por discussões, onde a televisão tomou o lugar do altar doméstico, onde os filhos não conhecem mais as orações que suas avós ensinaram. Que dor deve ter sentido o coração desse santo ao ver tantas famílias se desintegrando, tantos casamentos desfeitos, tantos jovens perdidos no mundo das drogas e da violência. Mas Padre Pio também viu a solução, minha irmã querida. Ele viu que nos momentos mais escuros, quando tudo parecer perdido, aqueles que mantivessem a chama da fé acesa em seus corações seriam como faróis na tempestade, guiando outros para a salvação. Sua casa pode ser esse farol, sua oração pode ser essa luz que tanto o mundo precisa. Mas o que mais nos emociona na profecia de Padre Pio é que ele viu que Deus não abandonaria seus filhos fiéis. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecer que o mal triunfou, quando as lágrimas parecerem não ter fim, ele viu anjos sendo enviados para consolar, para fortalecer, para dar esperança àqueles que não perderam a fé. Quantas vezes já sentimos essa presença divina em nossas vidas? Aquele alívio que chega quando menos esperamos, aquela força que surge do nada, quando achamos que não conseguimos mais, aquela paz que invade nosso coração no meio da tempestade. Tudo isso Padre Pio já havia visto
E por isso ele nos deixou tantas orações poderosas, tantas promessas de intercessão, tanto amor paternal que atravessa as décadas e chega até nossos corações necessitados. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. A enfermeira que acompanhou os últimos momentos de Padre Pio conta que ele insistia em dizer que os tempos difíceis não durariam para sempre, mas que seria necessário muito sofrimento para purificar a humanidade. Ele falava de mães que chorariam pelos filhos, de esposas que sofreriam pela ausência dos maridos, de avós que veriam netos crescendo sem conhecer Deus. Essas palavras doem no coração porque vemos isso acontecendo ao nosso redor todos os dias. Quantas de nós não temos um filho que se afastou da igreja, um neto que nem sabe fazer o sinal da cruz, um marido que perdeu a fé e hoje vive apenas para o trabalho e os prazeres mundanos? Padre Pio chorou por cada uma dessas situações. E suas lágrimas se misturam com as nossas quando ajoelhamos diante do crucifixo, pedindo pela conversão daqueles que amamos. O santo de Pietrelcina também profetizou que chegaria um tempo em que as pessoas buscariam respostas em tudo, menos em Deus. Ele viu cartomantes sendo mais procuradas que padres, viu pessoas gastando fortunas em simpatias e magias, enquanto deixavam de dar esmola aos pobres, viu templos se esvaziando enquanto casas de jogos se enchiam. Que tristeza deve ter sentido ao contemplar tanta cegueira espiritual. Mas ao mesmo tempo, Padre Pio viu que seria justamente nesse momento de maior escuridão que a luz de Cristo brilharia mais forte através daqueles que permanecessem fiéis. Ele viu mulheres corajosas como você, minha querida irmã, mantendo acesa a chama da fé em seus lares, ensinando orações aos netos, rezando o terço mesmo quando todos riem da sua devoção. Essas mulheres serão as heroínas dos últimos tempos. Na visão que Padre Pio teve naquela madrugada terrível, ele contemplou também uma grande perseguição à igreja. Viu padres sendo humilhados, igrejas sendo fechadas, fiéis sendo ridicularizados por sua fé. Mas o que mais o consolava era ver que em cada lar onde houvesse uma mulher de fé, ali seria um pequeno santuário onde Jesus continuaria sendo adorado. Ele viu avós ensinando orações escondido dos filhos ateus, viu mães acordando de madrugada para rezar pelos filhos rebeldes, viu esposas intercedendo pelos maridos indiferentes. Essas imagens enchiam o coração do santo de uma alegria misturada com dor, porque sabia que o sofrimento dessas mulheres fiéis seria recompensado com graças abundantes. Cada lágrima derramada em oração se transformaria em bênção para as gerações futuras. O que mais impressiona na profecia de Padre Pio é sua precisão sobre os tempos atuais. Ele viu jovens viciados em pequenas máquinas que levariam nas mãos, se comunicando com pessoas distantes, mas incapazes de conversar com os próprios pais. Viu famílias sentadas à mesa do jantar, cada um olhando para sua pequena tela, sem se falarem. Que dor deve ter sido para ele contemplar tanta frieza nos relacionamentos familiares. Mas Padre Pio também viu a solução. Seria através da oração, do terço em família, que os laços de amor se reforçariam novamente. Ele viu lares onde a televisão seria desligada para dar lugar à oração, onde os celulares seriam deixados de lado para que as mãos se unissem na súplica a Nossa Senhora. Esses lares seriam oásis de paz no meio do caos mundial. A profecia mais dolorosa que Padre Pio recebeu naquela noite foi sobre o sofrimento das mães nos últimos tempos. Ele viu lágrimas intermináveis de mulheres que gestariam filhos para vê-los se perderem no mundo. Viu o desespero de esposas que construíram famílias para vê-las se desintegrarem. Mas, ao mesmo tempo, ele contemplou a força sobrenatural que Deus daria a essas mulheres. Viu que cada lágrima derramada por um filho perdido seria como uma semente que germinaria conversões futuras.
Viu que a oração perseverante de uma mãe seria capaz de arrancar filhos das garras do demônio e trazê-los de volta aos braços de Jesus. Por isso, minha querida irmã, nunca desista de orar por aqueles que ama, mesmo quando parecer que suas orações não estão sendo ouvidas. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio viu também que nos últimos tempos haveria uma grande confusão sobre o que é certo e o que é errado. Ele contemplou crianças sendo ensinadas que o pecado é virtude, famílias sendo ridicularizadas por defenderem valores cristãos, pessoas de fé sendo chamadas de fanáticas e atrasadas. Que angústia deve ter sentido ao ver tanto relativismo moral tomando conta da sociedade. Mas o santo também viu que seria justamente nessa confusão que a voz da consciência cristã se faria mais necessária. Ele viu mulheres corajosas defendendo seus princípios mesmo sendo incompreendidas. Avós transmitindo valores eternos mesmo sendo consideradas antiquadas. Mães educando filhos nos caminhos de Deus mesmo enfrentando a oposição do mundo inteiro. Essas mulheres serão as verdadeiras vitoriosas nos tempos finais. Na visão profética daquela madrugada, Padre Pio contemplou ondas gigantescas de sofrimento varrerem o mundo. Viu doenças estranhas que deixariam as pessoas isoladas umas das outras, viu economia mundial em colapso, viu guerras e rumores de guerras por toda parte. Mas o que mais o consolava era ver que, em meio a tanto caos, aqueles que mantivessem a fé seriam como rochas firmes no meio da tempestade. Ele viu famílias orando juntas durante as crises, vizinhos se ajudando, movidos pela caridade cristã, comunidades inteiras se unindo em oração pela paz mundial. Esses seriam os sinais de que o reino de Deus está próximo e que todo o sofrimento terá um propósito maior na economia divina da salvação. O santo capuchinho também profetizou sobre uma grande apostasia que tomaria conta de muitos cristãos nos últimos tempos. Ele viu padres abandonando suas vocações, freiras trocando os hábitos pelas roupas do mundo, fiéis deixando de frequentar os sacramentos. Que tristeza deve ter sido contemplar tanta infidelidade. Mas Padre Pio também viu que surgiriam pequenos grupos de fiéis fervorosos que manteriam viva a chama da verdadeira devoção. Ele viu círculos de oração se multiplicando pelos lares, grupos de mulheres se reunindo para rezar o terço, famílias inteiras consagradas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Esses pequenos rebanhos fiéis serão o fermento que fará crescer novamente o reino de Deus na terra. Padre Pio viu que nos tempos difíceis, muitas pessoas procurariam consolação em falsas promessas de felicidade. Ele contemplou o aumento assustador do alcoolismo, da dependência química, dos vícios em jogos e prazeres carnais. Viu famílias sendo destruídas por essas dependências. Viu filhos perdendo pais para o álcool. Viu esposas sendo abandonadas por maridos viciados. Mas o santo também viu que seria através do testemunho silencioso de mulheres fiéis que muitos encontrariam o caminho da libertação. Ele viu esposas orando pelos maridos viciados até vê-los se converterem. Viu mães intercedendo por filhos drogados até conseguirem sua recuperação. O poder da oração perseverante de uma mulher de fé seria capaz de quebrar as correntes mais fortes do pecado. Uma das visões mais tocantes que Padre Pio teve naquela madrugada foi sobre o sofrimento dos idosos nos últimos tempos. Ele viu avós sendo abandonados em asilos por filhos ingratos, viu velhinhos morrendo sozinhos porque as famílias estavam ocupadas demais com suas vidas. Contemplou a solidão de quem dedicou a vida inteira aos filhos para ser esquecido na velhice. Mas Padre Pio também viu que Deus não se esqueceria desses seus filhos mais frágeis.
Ele viu anjos consolando os idosos solitários, viu Nossa Senhora visitando os asilos para consolar os abandonados, viu Jesus se fazendo presente na Eucaristia para alimentar espiritualmente aqueles que não tinham mais forças físicas. Essa visão trouxe tanto consolo ao coração do santo que ele pediu especialmente para ser o intercessor dos idosos abandonados. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A profecia mais esperançosa que Padre Pio recebeu foi sobre o triunfo final do bem sobre o mal. Ele viu que depois de todos os sofrimentos, depois de todas as lágrimas, depois de toda a aparente vitória das trevas, viria um tempo de grande paz e alegria para a humanidade. Viu famílias reunidas novamente ao redor da mesa para a oração. Viu jovens voltando às igrejas. Viu o mundo inteiro reconhecendo Jesus Cristo como o único Salvador. Mas para que esse tempo chegue, será necessário que mulheres como você, minha querida irmã, mantenham acesa a chama da fé durante toda a tempestade. Vocês serão as guardiãs da esperança, as portadoras da luz, as intercessoras incansáveis que prepararão o caminho para a vitória definitiva de Cristo. Padre Pio viu também que durante os tempos de tribulação haveria uma efusão especial de graças para aqueles que se mantivessem fiéis à oração do terço. Ele contemplou rosários brilhando como espadas de luz nas mãos das mulheres devotas. Viu cada Ave Maria sendo como uma flecha certeira no coração do demônio. Viu famílias inteiras sendo protegidas pelo manto de Nossa Senhora através dessa oração simples, mas poderosa. O santo insistiu muito na importância do terço em família, porque viu que seria essa oração que manteria unidos os laços familiares durante as piores tempestades. Cada mistério meditado em família seria como um escudo protetor ao redor do lar cristão. O servo de Deus também profetizou sobre uma grande fome espiritual que tomaria conta da humanidade nos últimos tempos. Ele viu pessoas buscando sentido para a vida em filosofias vazias, em religiões orientais, em práticas esotéricas, mas sem encontrar a verdadeira paz. Contemplou corações sedentos de Deus, mas que não sabiam onde encontrá-lo. Mas Padre Pio também viu que seria através do testemunho simples de cristãos autênticos que muitos descobririam o caminho da verdade. Ele viu mulheres de fé sendo instrumentos de conversão apenas pelo exemplo de suas vidas. Viu famílias cristãs sendo como oásis para corações sedentos. Viu lares onde Jesus é adorado sendo portos seguros para náufragos espirituais. Que responsabilidade e que privilégio ser escolhida por Deus para essa missão tão sublime. Padre Pio contemplou também o papel especial que as mulheres teriam na salvação dos últimos tempos. Ele viu que seria principalmente através da sensibilidade e da intuição feminina que muitas almas seriam tocadas pela graça divina. Viu mães sabendo exatamente quando um filho precisava de oração. Viu esposas percebendo quando o marido estava passando por tentações. Viu avós presentindo quando a família estava em perigo espiritual. Essa capacidade natural das mulheres de perceberem as necessidades dos outros se tornaria um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação das almas. Por isso, minha querida irmã, confie sempre nas suas intuições espirituais, principalmente quando sente que precisa orar por alguém. Uma das visões mais impressionantes de Padre Pio foi sobre a multiplicação de sinais e prodígios nos últimos tempos. Ele viu imagens sagradas chorando lágrimas verdadeiras, viu hóstias consagradas sangrando, viu aparições de Nossa Senhora se multiplicando pelo mundo inteiro. Contemplou esses fenômenos como chamados urgentes de Deus para a conversão da humanidade. Mas o santo também alertou que, junto com os verdadeiros milagres, haveria muitos falsos prodígios destinados a enganar até mesmo os eleitos. Por isso, seria fundamental manter-se sempre ligado à Igreja Católica e aos seus verdadeiros pastores.
discernindo, através da oração e do estudo da doutrina cristã, quais sinais vinham realmente de Deus. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio viu que nos tempos finais haveria uma grande batalha entre as forças do bem e do mal, principalmente no campo da comunicação. Ele contemplou meios de informação espalhando mentiras e confusão, viu notícias falsas sendo criadas para desestabilizar a fé das pessoas, viu programas de televisão e filmes promovendo valores anticristãos. Mas o santo também viu que Deus levantaria instrumentos fiéis para proclamar a verdade. Ele viu pessoas simples, mas cheias de fé, utilizando todos os meios disponíveis para anunciar o Evangelho. Viu famílias inteiras se tornando missionárias através do exemplo de suas vidas. Viu mulheres corajosas defendendo a fé, mesmo quando isso significasse ser ridicularizada ou perseguida. Essas mulheres serão as verdadeiras heroínas dos tempos modernos. O santo Capuchinho também profetizou sobre grandes transformações na natureza durante os últimos tempos. Ele viu terremotos, tsunamis, furacões e outros fenômenos naturais, aumentando em frequência e intensidade. Contemplou a terra como que gemendo pelas dores do parto, preparando-se para dar à luz um mundo novo. Mas Padre Pio viu que esses fenômenos naturais, apesar de causarem muito sofrimento, serviriam para despertar a humanidade da sua indiferença espiritual. Viu pessoas que nunca oravam se ajoelhando diante das catástrofes. Viu ateus descobrindo Deus nos momentos de maior desespero. Viu famílias se unindo na oração quando tudo parecia perdido. Até mesmo as tragédias naturais seriam instrumentos da misericórdia divina para a conversão das almas. Padre Pio contemplou também o surgimento de uma geração de jovens santos nos últimos tempos. Depois de ver tanta juventude perdida e desorientada, ele viu brotar um movimento de jovens completamente entregues a Jesus Cristo. Contemplou adolescentes escolhendo a castidade numa sociedade promíscua. Viu jovens dedicando suas vidas ao serviço dos pobres numa época de muito egoísmo. Viu uma nova geração de santos crescendo nos lares onde as mães mantiveram viva a chama da fé. Essa visão encheu de alegria o coração do santo, porque viu que todo o sofrimento das mães cristãs seria recompensado com filhos santos que transformariam o mundo. Nunca desista de educar seus filhos e netos na fé, porque eles podem ser esses santos que Padre Pio contemplou em visão. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio foi sobre a proteção especial que Nossa Senhora daria às famílias devotas do seu Imaculado Coração. Ele viu o manto da Virgem Maria cobrindo lares, onde o terço era rezado diariamente. Viu anjos fazendo guarda nas casas, onde havia imagens sagradas. Viu demônios fugindo apavorados das residências consagradas ao Sagrado Coração de Jesus. O santo insistiu que a consagração da família aos Sagrados Corações seria como uma blindagem espiritual contra todos os males dos últimos tempos. Quantas graças estão reservadas para as famílias que levam a sério essa devoção, que parece tão simples, mas é tão poderosa. Padre Pio viu também que nos tempos difíceis haveria uma grande confusão entre os próprios católicos sobre questões de fé e moral. Ele contemplou discussões acaloradas entre fiéis, viu grupos se formando dentro da própria igreja defendendo posições opostas, viu a divisão chegando até mesmo às famílias católicas. Mas o santo também viu a solução para essa confusão. Seria através da oração humilde e sincera diante do Santíssimo Sacramento que os corações encontrariam a verdadeira luz. Ele viu pessoas simples, principalmente mulheres devotas, recebendo através da adoração eucarística uma sabedoria que confundiria os doutores da lei. A oração diante de Jesus sacramentado será a bússola segura para não se perder em meio a tantas vozes conflitantes.
Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O santo de Pietrelcina contemplou também o sofrimento especial que os sacerdotes passariam nos últimos tempos. Ele viu padres sendo atacados pela mídia, viu vocações diminuindo drasticamente, viu seminários se fechando por falta de candidatos. Contemplou o sofrimento desses homens de Deus que dedicaram suas vidas ao serviço do altar, mas que seriam incompreendidos e até mesmo rejeitados por muitos fiéis. Mas Padre Pio também viu que seria principalmente através das orações das mulheres devotas que os sacerdotes encontrariam forças para perseverar. Ele viu grupos de senhoras se reunindo semanalmente para rezar pelas vocações. Viu mães oferecendo sacrifícios pela santificação dos padres. Viu famílias adotando seminaristas na oração. Essa rede de intercessão feminina será fundamental para manter viva a chama do sacerdócio católico. Padre Pio viu que durante os tempos de tribulação, muitas pessoas procurariam alívio para suas angústias em vícios e dependências. Ele contemplou o aumento assustador da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais em geral. Viu uma humanidade perdida, sem rumo, buscando felicidade em coisas que só trazem mais vazio interior. Mas o santo também contemplou pequenas comunidades de oração surgindo por toda parte, oferecendo verdadeira cura para essas feridas da alma. Viu mulheres de fé abrindo suas casas para receber pessoas em sofrimento, viu grupos de oração se tornando verdadeiros hospitais espirituais. Viu famílias inteiras sendo curadas através da oração perseverante. O poder da oração comunitária será um dos grandes remédios para as doenças espirituais dos últimos tempos. O servo de Deus também profetizou sobre grandes perseguições que os cristãos enfrentariam nos últimos tempos, principalmente nos países onde o evangelho tinha sido anunciado há séculos. Ele viu igrejas sendo fechadas, padres sendo presos, fiéis sendo multados por praticarem sua fé. Contemplou famílias sendo obrigadas a esconder suas crenças religiosas, crianças sendo proibidas de aprender sobre Jesus nas escolas, símbolos cristãos sendo retirados dos lugares públicos. Mas Padre Pio também viu que seria justamente durante essas perseguições que a fé se tornaria mais pura e mais forte. Ele contemplou cristãos preferindo sofrer a negar sua fé. Viu famílias se fortalecendo na adversidade. Viu uma nova geração de mártires dando testemunho com suas próprias vidas. Essas perseguições, paradoxalmente, seriam instrumentos de purificação e santificação da Igreja. Padre Pio contemplou também o papel fundamental que os leigos teriam na evangelização dos últimos tempos. Ele viu que quando os padres fossem impedidos de pregar, quando as igrejas fossem fechadas, seria através do testemunho silencioso das famílias cristãs que o evangelho continuaria sendo anunciado. Viu pais ensinando catecismo aos filhos em casa, viu avós transmitindo orações e devoções para os netos, viu mulheres de fé se tornando verdadeiras catequistas em seus próprios lares. Essa evangelização doméstica será tão importante quanto a pregação oficial da Igreja, porque será através dela que a fé se manterá viva nas gerações futuras. Cada lar cristão se tornará uma pequena igreja doméstica onde Jesus continuará sendo adorado e servido. Uma das visões mais tocantes de Padre Pio foi sobre o sofrimento dos pequenos e inocentes nos últimos tempos. Ele viu crianças sendo privadas da inocência através de conteúdos inadequados na internet. Viu jovens sendo bombardeados por ideologias que confundiam sua identidade. Viu famílias sendo destruídas por influências externas que entravam dentro das próprias casas através da tecnologia. Que dor deve ter sentido o coração paternal desse santo ao contemplar tanto sofrimento infantil. Mas Padre Pio também viu
a proteção especial que Deus daria às crianças cujas famílias mantivessem vivos os valores cristãos. Ele contemplou anjos da guarda trabalhando mais intensamente para proteger os pequenos. Viu Nossa Senhora cobrindo com seu manto as crianças educadas na fé. Viu Jesus abençoando de modo particular as famílias que lutassem para preservar a inocência dos filhos. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio viu também que nos tempos finais haveria uma grande sede de milagres entre o povo de Deus. Ele contemplou multidões procurando santuários, pessoas viajando grandes distâncias em busca de cura, fiéis se aglomerando ao redor de qualquer sinal do sobrenatural. Mas o santo alertou que nem todos os prodígios que aparecessem seriam de origem divina. Viu falsos profetas fazendo milagres enganosos. Viu pessoas sendo ludibriadas por fenômenos aparentemente sobrenaturais, mas que, na verdade, vinham do inimigo das almas. Por isso, seria fundamental manter-se sempre ligado aos verdadeiros pastores da Igreja, discernindo através da oração e da obediência aos legítimos sucessores dos apóstolos quais manifestações eram realmente de Deus. A humildade e a obediência seriam as melhores proteções contra os enganos dos últimos tempos. O santo capuchinho contemplou também uma grande renovação espiritual que viria após todos os sofrimentos dos últimos tempos. Ele viu uma nova primavera da Igreja, com vocações abundantes, famílias numerosas e unidas, jovens santos espalhados por todo o mundo. Contemplou uma humanidade purificada pelo sofrimento redescobrir o valor da oração, da penitência, da vida simples e voltada para Deus. Viu tecnologias avançadas sendo colocadas a serviço da evangelização. Viu meios de comunicação proclamando as glórias de Cristo. Viu o mundo inteiro reconhecendo Jesus como único Senhor e Salvador. Essa visão do triunfo final do bem sobre o mal encheu de consolação o coração de Padre Pio e deve encher também o nosso, porque sabemos que toda lágrima derramada na fidelidade a Cristo será transformada em alegria eterna. Padre Pio viu que durante os tempos de tribulação, a devoção aos santos seria uma fonte especial de consolo e proteção para os fiéis. Ele contemplou pessoas redescobrindo a intercessão dos santos, famílias voltando a ter imagens sagradas em suas casas, crianças aprendendo novamente a rezar para seus santos de devoção. Viu que seria principalmente através dessa comunhão com os santos do céu que os cristãos da terra encontrariam forças para perseverar nas dificuldades. O próprio Padre Pio se ofereceu para ser um intercessor especial para as famílias que o invocassem com fé, prometendo que nenhuma oração feita com sinceridade deixaria de ser ouvida no céu. Quantos milagres já não aconteceram através da intercessão desse santo que tanto amou a humanidade sofredora. O servo de Deus também profetizou sobre mudanças radicais na economia mundial que afetariam principalmente os mais pobres. Ele viu famílias inteiras perdendo seus empregos, viu pessoas sendo despejadas de suas casas, viu a fome chegando até mesmo aos países ricos. Contemplou o desespero daqueles que sempre conseguiram se sustentar com o próprio trabalho, mas que se veriam na necessidade de pedir ajuda. Mas Padre Pio também viu que seria justamente nessas situações de carência material que brotariam os mais belos exemplos de caridade cristã. Ele contemplou famílias pobres dividindo o pouco que tinham com quem nada possuía. Viu comunidades inteiras se organizando para cuidar dos mais necessitados. Viu a solidariedade cristã florescendo nos momentos mais difíceis. Essas obras de misericórdia serão como sementes do reino de Deus que brotarão na terra renovada. Padre Pio contemplou também o sofrimento especial que os países tradicionalmente católicos enfrentariam nos últimos tempos.
Ele viu nações inteiras que foram berços da cristandade se afastando da fé dos seus antepassados. Viu governos promulgando leis contrárias aos valores cristãos. Viu a igreja sendo marginalizada nos países onde outrora era respeitada e venerada. Mas o santo também viu que seria justamente nesses países de tradição católica que surgiria uma nova geração de santos. Ele contemplou jovens redescobrir a fé dos avós, viu famílias voltando às antigas devoções, viu uma primavera espiritual nascendo das cinzas da aparente derrota. Essas nações que pareciam perdidas para sempre seriam as primeiras a experimentar o triunfo do Imaculado Coração de Maria, porque o amor de Deus é mais forte que toda a infidelidade humana. Uma das profecias mais detalhadas que Padre Pio recebeu foi sobre a transformação radical que aconteceria na vida das famílias durante os últimos tempos. Ele viu lares onde reinava a paz sendo invadidos por conflitos inexplicáveis. Viu casais que se amavam começando a brigar por motivos fúteis. Viu filhos obedientes se rebelando contra pais amorosos. Contemplou como o demônio atacaria especialmente a instituição familiar, porque sabia que ela é o fundamento da sociedade cristã. Mas Padre Pio também viu a arma poderosa que Deus colocaria nas mãos das famílias para vencer esses ataques. A oração do terço rezada em conjunto todos os dias. Ele contemplou lares onde essa prática era mantida sendo como fortalezas inexpugnáveis contra todos os males espirituais. Cada Ave Maria rezada em família seria como uma corrente que amarraria o demônio e impediria sua ação destruidora. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. O santo de Pietrelcina viu também que nos tempos finais haveria uma grande confusão sobre o papel da mulher na sociedade e na família. Ele contemplou ideologias que tentariam convencer as mulheres de que a maternidade era uma escravidão, que cuidar da família era perda de tempo, que a realização feminina só poderia ser encontrada fora do lar. Viu muitas mulheres abandonando suas vocações naturais para seguir modelos impostos pelo mundo e contemplou o sofrimento que isso traria tanto para elas quanto para suas famílias. Mas Padre Pio também viu surgir um movimento de mulheres corajosas que redescobririam a beleza e a dignidade da vocação feminina autêntica. Ele contemplou mães orgulhosas de dedicar suas vidas aos filhos, esposas que encontravam sua realização no amor ao marido, mulheres que transformavam seus lares em verdadeiros santuários domésticos. Essas mulheres seriam as verdadeiras libertadas dos tempos modernos. Padre Pio contemplou também grandes mudanças na educação que afetariam profundamente a formação das crianças. Ele viu escolas proibindo qualquer referência a Deus, viu professores sendo obrigados a ensinar valores contrários à moral cristã, viu crianças sendo confundidas desde pequenas sobre questões fundamentais da vida. Contemplou o desespero de pais cristãos que não sabiam como proteger seus filhos dessa influência nociva. Mas o santo também viu a solução. Seria através da educação doméstica que os valores cristãos se manteriam vivos. Ele contemplou pais assumindo pessoalmente a educação dos filhos, viu mães se dedicando integralmente à formação dos pequenos, viu famílias inteiras se organizando para criar escolas alternativas baseadas nos princípios cristãos. Essa revolução educativa silenciosa será fundamental para preparar as gerações futuras. O servo de Deus também profetizou sobre uma grande apostasia que atingiria até mesmo pessoas que pareciam muito devotas. Ele viu fiéis que frequentavam a igreja todos os domingos, abandonando a fé diante das primeiras dificuldades. Viu pessoas que rezavam o terço diariamente, negando a Cristo quando isso se tornou socialmente inconveniente. Contemplou o sofrimento de pastores que viam seus rebanhos se dispersando, de famílias que viam parentes queridos se afastando da fé.
Mas Padre Pio também viu que essa grande peneira serviria para separar o trigo do joio. Ele contemplou um pequeno remanescente fiel, que permaneceria firme até o fim, e viu que esse pequeno grupo seria o fermento da renovação futura. Às vezes, é necessário que a tempestade venha para mostrar quais árvores têm raízes profundas. Padre Pio viu que durante os tempos de tribulação, muitas pessoas buscariam alívio para suas angústias em práticas espirituais falsas. Ele contemplou o crescimento de seitas, de religiões orientais, de práticas esotéricas que prometiam paz, mas só traziam mais confusão espiritual. Viu pessoas desesperadas caindo nas garras de falsos profetas que exploravam sua boa-fé. Mas o santo também viu que seria justamente através do testemunho autêntico de cristãos verdadeiros que muitos encontrariam o caminho da verdade. Ele contemplou famílias cristãs recebendo em suas casas pessoas desiludidas com falsas religiões. Viu mulheres de fé consolando vizinhas que tinham se perdido em caminhos espirituais errados. Viu comunidades paroquiais se tornando portos seguros para náufragos espirituais. A caridade cristã autêntica será o melhor antídoto contra todas as falsas espiritualidades. O santo capuchinho contemplou também grandes transformações no mundo do trabalho que afetariam milhões de famílias. Ele viu empregos sendo substituídos por máquinas, viu profissões inteiras desaparecendo da noite para o dia, viu pessoas que trabalharam a vida inteira se vendo desempregadas na maturidade. Contemplou a angústia de pais de família que não conseguiam mais sustentar seus lares, de mães que precisavam trabalhar fora, deixando os filhos pequenos sem cuidados adequados. Mas Padre Pio também viu que essas dificuldades materiais levariam muitas famílias a redescobrirem valores esquecidos, como a simplicidade, a vida comunitária, a ajuda mútua entre vizinhos. Ele contemplou comunidades inteiras se organizando para enfrentar juntas as dificuldades, famílias redescobrindo a alegria de uma vida mais simples e voltada para Deus. Padre Pio viu também que nos últimos tempos haveria uma grande guerra espiritual pelo controle das mentes, principalmente das crianças e jovens. Ele contemplou uma batalha feroz travada através dos meios de comunicação, onde forças do mal tentariam impor sua visão de mundo através de programas, filmes, músicas e conteúdos aparentemente inocentes. Viu crianças sendo bombardeadas desde pequenas com mensagens contrárias aos valores cristãos. Viu jovens sendo seduzidos por ideologias que prometiam liberdade, mas só traziam escravidão. Mas o santo também viu famílias despertas organizando uma resistência silenciosa, mas eficaz. Ele contemplou pais controlando rigidamente o que seus filhos assistiam, famílias criando suas próprias alternativas de entretenimento, comunidades produzindo conteúdos verdadeiramente educativos baseados nos valores cristãos. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. O servo de Deus contemplou também mudanças profundas na medicina e na ciência que levantariam questões morais complexas para os cristãos. Ele viu descobertas que pareciam maravilhosas, mas que escondiam perigos espirituais. Viu tratamentos médicos que curavam o corpo, mas feriam a alma. Viu avanços científicos sendo usados contra a dignidade da vida humana. Contemplou o dilema de famílias cristãs que precisavam tomar decisões difíceis sobre tratamentos que envolviam questões éticas delicadas. Mas Padre Pio também viu que seria através da oração e do discernimento espiritual que essas famílias encontrariam a luz necessária para fazer as escolhas certas. Ele contemplou grupos de oração se formando para interceder por médicos e cientistas, famílias consagrando seus doentes aos sagrados corações antes de qualquer tratamento, comunidades inteiras jejuando e orando pela proteção da vida humana. Padre Pio viu que durante os tempos difíceis,
Muitas pessoas procurariam refúgio em vícios aparentemente inofensivos que acabariam destruindo suas vidas espirituais. Ele contemplou o vício em redes sociais que isolava as pessoas umas das outras. Viu o consumismo desenfreado que deixava os corações vazios, apesar das casas cheias. Viu o entretenimento constante que impedia a reflexão e a oração. Contemplou famílias inteiras viciadas em diversões que não edificavam, mas que, pelo contrário, afastavam de Deus. Mas o santo também viu famílias corajosas fazendo jejuns tecnológicos, estabelecendo horários sem aparelhos eletrônicos, criando espaços sagrados em suas casas, onde a oração e o silêncio fossem cultivados. Essas famílias seriam como oásis de paz no meio do barulho ensurdecedor do mundo moderno. O santo de Pietrelcina contemplou também grandes divisões políticas que dividiriam até mesmo as famílias cristãs. Ele viu irmãos brigando por causa de partidos políticos, viu famílias se desfazendo por causa de ideologias diferentes, viu a política se tornando uma nova religião que exigia sacrifícios humanos. Contemplou como o demônio usaria essas divisões para destruir a unidade das comunidades cristãs, fazendo com que os fiéis esquecessem que antes de qualquer partido político, eles são irmãos em Cristo. Mas Padre Pio também viu que as famílias mais sábias aprenderiam a colocar a fé acima de qualquer ideologia política. Ele contemplou lares onde as discussões políticas eram substituídas pela oração em comum. Famílias que aprenderam a respeitar as diferenças de opinião, mantendo sempre a caridade cristã como fundamento de seus relacionamentos. Padre Pio viu que nos tempos finais haveria uma grande nostalgia pelos tempos passados, quando a vida era mais simples e a fé mais viva. Ele contemplou pessoas mais velhas, contando aos netos como era bom viver, quando as famílias se reuniam para rezar, quando os vizinhos se conheciam e se ajudavam, quando as crianças brincavam na rua sem perigos. Viu uma saudade dolorosa tomando conta de quem viveu épocas melhores e agora contemplava a decadência moral da sociedade. Mas o santo também viu que essa nostalgia seria transformada em ação. Ele contemplou avós se tornando verdadeiras educadoras espirituais, transmitindo para as novas gerações os valores que aprenderam em tempos mais cristãos. Essas mulheres mais maduras serão as guardiãs da tradição e as formadoras das gerações futuras. O servo de Deus também profetizou sobre uma grande perseguição sutil contra os cristãos, não através de prisões e martírios físicos, mas através do isolamento social e da discriminação econômica. Ele viu pessoas perdendo empregos por defender seus valores cristãos, viu famílias sendo excluídas socialmente por manterem seus princípios, viu jovens cristãos sendo ridicularizados nas universidades por sua fé. Contemplou uma forma de perseguição mais cruel que a violência física, porque atacava lentamente a resistência moral dos fiéis. Mas Padre Pio também viu que seria justamente através dessas provações que os verdadeiros discípulos de Cristo se revelariam. Ele contemplou cristãos preferindo a pobreza à infidelidade, famílias escolhendo o isolamento social em vez de negar sua fé, jovens corajosos testemunhando Cristo, mesmo sendo ridicularizados pelos colegas. Padre Pio contemplou também o florescimento de uma nova forma de vida consagrada entre os leigos nos últimos tempos. Ele viu famílias inteiras se consagrando aos Sagrados Corações, viu grupos de mulheres fazendo promessas de oração e penitência, viu comunidades leigas assumindo obras de caridade que tradicionalmente eram feitas por religiosos. Contemplou essa nova primavera de santidade leiga como uma resposta divina à diminuição das vocações religiosas tradicionais. Viu que Deus levantaria santos em todos os estados de vida, mas que seria principalmente através das famílias consagradas
que a santidade se espalharia pelo mundo. Essas famílias serão como pequenos conventos domésticos, onde Jesus será adorado e servido com a mesma dedicação dos mosteiros antigos. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O santo capuchinho viu também que durante os tempos de tribulação, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria se espalharia como nunca antes na história. Ele contemplou famílias descobrindo o poder dessas devoções através de graças extraordinárias. Viu lares sendo transformados através da prática das promessas dos Sagrados Corações. Viu comunidades inteiras sendo renovadas através dessas devoções aparentemente simples. Contemplou Jesus e Maria trabalhando juntos para salvar as famílias dos últimos tempos, oferecendo através dos seus corações todo o amor e misericórdia necessários para atravessar as tempestades. Essas devoções serão as âncoras seguras que impedirão as famílias cristãs de naufragarem no mar revolto dos tempos finais. Padre Pio contemplou também grandes milagres de conversão que aconteceriam nos últimos tempos, principalmente através da oração perseverante das mães. Ele viu filhos ateus descobrindo Deus através das lágrimas silenciosas das suas mães. Viu maridos indiferentes à religião sendo tocados pela fé inabalável das esposas. Viu netos rebeldes voltando à igreja através das orações incansáveis das avós. Contemplou como o amor materno seria um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação das almas mais endurecidas. Viu que nenhuma lágrima de mãe derramada por um filho perdido cairia no vazio, mas que cada gota seria como uma semente de conversão que germinaria no tempo certo. Nunca subestime o poder da oração de uma mãe que não desiste nunca de interceder pelos filhos que ama. O servo de Deus também profetizou sobre mudanças radicais no clima e na natureza que afetariam a vida de todas as famílias. Ele viu invernos mais rigorosos, alternando com verões escaldantes. Viu chuvas torrenciais em algumas regiões, enquanto outras sofriam secas terríveis. Viu a natureza como que desequilibrada, refletindo o desequilíbrio espiritual da humanidade. Contemplou famílias inteiras sendo obrigadas a deixar suas casas por causa de fenômenos naturais extremos. Viu comunidades sendo testadas através de dificuldades climáticas inesperadas. Mas Padre Pio também viu que essas provações naturais ensinariam às pessoas o valor da simplicidade, da partilha, da dependência de Deus. Ele contemplou comunidades redescobrindo a vida em comum, famílias aprendendo a viver com menos, mas com mais amor. Pessoas voltando a valorizar as coisas essenciais da vida. Padre Pio viu que nos últimos tempos haveria uma redescoberta da importância dos sacramentos, principalmente da Eucaristia e da confissão. Ele contemplou fiéis que haviam se afastado desses sacramentos, voltando a eles com sede espiritual. Viu famílias redescobrindo a alegria da missa dominical. Viu pessoas encontrando na confissão frequente a paz que buscavam em vão em outras coisas. Contemplou como a fome espiritual dos últimos tempos levaria muitos a redescobrir esses tesouros da igreja que estavam ali o tempo todo esperando ser valorizados. Viu filas se formando nos confessionários, viu igrejas se enchendo novamente para a adoração eucarística. Viu uma nova primavera sacramental brotando depois do inverno espiritual. Esses sacramentos serão o alimento e a medicina espiritual necessários para atravessar os tempos difíceis. O santo de Pietrelcina contemplou também o surgimento de pequenos grupos de oração por toda parte, como células vivas do corpo místico de Cristo espalhadas pelo mundo inteiro. Ele viu esses grupos se multiplicando nos lares, nas paróquias, nos locais de trabalho, wherever 2 ou 3 pessoas se reunissem em nome de Jesus.
Contemplou como esses pequenos núcleos de fé seriam fundamentais para manter viva a chama da oração durante os tempos mais escuros. Viu mulheres corajosas assumindo a liderança desses grupos, organizando encontros de oração, ensinando outros a rezar, criando redes de intercessão que abraçariam o mundo inteiro. Esses pequenos grupos serão como pequenas luzes que juntas formarão uma grande claridade capaz de iluminar até mesmo as trevas mais densas.